No episódio anterior da nossa série O Melhor Pão do Mundo, eu falei para você como perdemos a cultura de fazer o nosso pão com tempo, porque os pães que são feitos de uma maneira muito rápida, como a maioria dos pães industrializados, ou os pães no estilo do pão francês da padaria, fazem mal para a gente, porque muitas pessoas sentem fome depois de comer pães que foram feitos de uma forma rápida, porque o pão de fermentação natural é menos agressivo para a saúde do nosso intestino. Como fazer pão relaxa e faz com que a gente aproveite o nosso tempo de uma forma melhor. E aí a gente tem uma fonte de prazer com uma coisa simples que a gente consegue fazer em casa. O melhor pão do mundo tem isso tudo para oferecer e muito mais. Então, se você não assistiu o episódio 1, volta e assiste. Nesse segundo episódio, eu vou te mostrar como você também pode começar a fazer seu pão de fermentação natural em casa, o melhor pão do mundo, como foi o caso dessas pessoas que você vai ver aí. E poder fazer os meus pães saudáveis, os meus panetones, sem conservantes, tudo natural, tá sendo gratificante eu poder proporcionar esses pães e esses panetones à minha família e amigos. E isso mudou realmente a minha vida, né? Eu deixei de ser dependente de padarias, né? E daí vem um amigo em casa visitar e come um pão e fala: nossa, que pão delicioso, né? Onde você comprou? Daí eu falo: fui eu que fiz. Com as coisas que eu vou te mostrar e explicar em alguns minutos, eu duvido que você não vai logo aplicar. E se você nunca fez pão na sua vida, vai ser muito mais fácil de aprender. Você não vai ficar debatendo com os conhecimentos. Você vai absorver os conhecimentos e logo vai colocar em prática. Qualquer pessoa pode. E é utilizando coisas simples que estão ao nosso alcance. Você só precisa fechar seus olhos e voltar para uma época muito distante. Provavelmente uma época que você já esqueceu. Uma época que você não tinha medo de aprender. Uma época que você tinha muita curiosidade. Você não sabia o significado da palavra ansiedade e também não tinha muitas expectativas. Nessa época, você tinha mais ou menos 6 anos de idade e você confiava na sua mãe, no seu pai, na sua avó, na professora da escola. Nessa época, você se sentia seguro e é fazendo de conta que você está naquela época que você vai aprender mais rápido. Você vai aprender mais rápido como as crianças, porque elas se sentem seguras e é dessa forma que você vai se sentir também. As crianças não têm preconceitos na cabeça delas. Por isso que elas absorvem o conhecimento como esponjas. E é por isso que muitas pessoas aprendem mais rápido do que outras pessoas. É uma forma nova de aprender. É a prática orientada. Uma prática que a gente estimula os nossos sentidos. E é isso que eu vou te propor. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria dado esse conselho para mim. Esse conselho ia me economizar muito tempo. Você voltar de forma simples a aprender as coisas como se você fosse criança. Com certeza, fazer essa viagem para quando a gente tinha 6 anos de idade deixa as coisas mais simples e mais leves. E é por isso que muitas pessoas treinam essa habilidade e conseguem aprender tudo de forma mais rápida e mais fácil. Você está pronto para começar essa viagem e começar a aprender de verdade, de forma simples, sem sentir? A gente vai precisar de uma balança, de 100 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de água. A gente vai misturar, fazer uma bolinha, observar. Depois a gente vai esperar 30 minutos e observar de novo como que fica a massa dessa bolinha.
Vamos observar agora, depois de 3 horas, e ver como fica essa bolinha. Dá para reparar como essa massa ficou diferente ao longo desse tempo? Esse simples procedimento foi proposto em 1974, lá na França, por Calvel. Com esse tipo de prática, ele defendeu que seria mais fácil fazer os pães e que os pães teriam mais qualidade. Você percebeu que a gente nem fez força? A gente só utilizou paciência, tempo, farinha, água e observação. Por isso, você ou qualquer pessoa também é capaz de começar. Sem esforço, todo mundo pode. E isso é uma das etapas para começar a fazer o nosso pão. Nesses anos todos, eu aplico esse conceito quando eu vou fazer meus pães. E eu vejo centenas de pessoas que começam a fazer do zero os pães delas, e ainda vejo outras que faziam os pães sem esse processo e não tinham os resultados que elas desejavam. E aí depois que elas começam a utilizar esse processo, o resultado delas melhora. Agora pensa numa coisa. Por que tem gente que vive queimando as coisas no forno? Vive queimando tudo no forno. Ou até mesmo outras pessoas que não conseguem fazer nada douradinho. Não conseguem fazer um douradinho do frango. Por que isso acontece? Porque muitas pessoas vivem queimando bolo ou vivem solando o bolo. Eu vou te contar que a maioria das vezes a temperatura que está escrita naquele botão do forno não é a temperatura real. Muitas vezes pode até mesmo ser um painel digital, mas aquela temperatura não é a verdadeira temperatura do forno. E para piorar, a gente segue uma série de receitas que indicam essas temperaturas e não ajudam a gente como utilizar o nosso forno. E para você resolver de uma forma eficiente esse tipo de problema, basta você comprar um termômetro de forno. É um termômetro que não custa caro, ele custa R$ 24. É só você colocar esse termômetro dentro do seu forno e começar a observar a temperatura. Você nunca mais vai ficar errando. Você vai descobrir quem é o seu forno, o verdadeiro forno que você tem em casa. Isso parece simples, mas basta você entender uma coisa. Todas as vezes que a gente leva uma criança com febre para um hospital ou para uma consulta médica, o médico não fica chutando quantos graus está aquela febre. Ele pega um termômetro e mede a temperatura da criança. Ninguém precisa ficar adivinhando ou chutando temperatura. A gente pode sim utilizar um termômetro. É fácil, evita erros com pão, com bolo, com muita coisa que a gente faz no forno. Mas só é possível fazer isso quando a gente volta e tem aquela mentalidade da criança de 6 anos que está disposta a aprender. Você precisa estar disposto a aprender sobre o seu forno e não ficar pensando que você conhece seu forno, que você sabe trabalhar com seu forno, que você sabe todas as temperaturas e que é aquilo mesmo que está escrito no botão. Quando as pessoas fazem esse exercício e começam a colocar esses termômetros, elas verificam a temperatura mínima, a temperatura máxima e de verdade elas aprendem a trabalhar com o forno que elas têm em casa. Por isso que eu falo que é possível fazer o melhor pão do mundo na sua casa, quando você aprende a conhecer seu forno. E você pode fazer isso para conhecer o seu tipo de forno. Por que eu falo o seu tipo de forno? Porque o José tinha um outro tipo de forno, um forno a lenha. Minha última conquista do Panifixe foi justamente conseguir acertar e domar essa fera que vocês estão vendo aqui atrás, né? O maior investimento que eu fiz no meu hobby com o pão foi comprar esse forno, e eu apanhei muito para conseguir acertar o forno, tá? E foi numa dessas aulas sobre forno que a Nanda trabalha muito bem, e ela mostra as dicas, as técnicas de como a gente precisa conhecer o que a gente tem em casa. Eu tenho esse forno, mas tenho um forno doméstico em casa e etc, as panelas. É dessa forma que funciona a minha metodologia. É uma prática orientada, onde eu vou guiando os alunos a cada etapa. E a cada pão que eles fazem, eles vão ganhando novas habilidades.
Agora a gente vai começar a fazer o nosso fermento natural do zero. Para isso, a gente vai precisar de 2 potes de vidro, uma balança para pesar tudo, uma quantidade de água do filtro ou a água que você bebe, um pouco de farinha de centeio. Primeiro dia da cultura. Eu vou separar 50 gramas da farinha de centeio com 80 gramas de água. Fazer uma mistura, colocar num vidro limpo, ajeitar a superfície o máximo que eu puder, observar bem como é que está essa superfície, tampar o vidro e fazer uma marcação. No segundo dia, eu me oriento pela atividade através da marca, destampo, olho a superfície e sinto os aromas de grama molhada e de grãos. Agora a gente vai observar e continuar no próximo episódio. Para aprender qualquer coisa, a gente precisa de tempo, paciência e muita observação. Esse processo todo a gente já fez. Quando a gente era criança, a gente não começou a escrever nosso nome do nada. A gente começou a treinar letra por letra. E com o tempo, quando a gente nem percebeu, a gente estava escrevendo nosso nome e várias outras coisas. O ser humano é assim. O ser humano é capaz de aprender tudo quando ele tem uma prática orientada. Mas para isso, precisa saber como introduzir esse conhecimento, esperar ele virar uma informação e saber dosar a velocidade para que o aprendizado aconteça de forma contínua. E é essa forma tão diferente que eu faço e utilizo para as pessoas aprenderem. Eu faço com que as pessoas aprendam as coisas sem sentir. Eu sei exatamente o mecanismo para fazer as pessoas aprenderem do zero e ter resultados de forma mais rápida. Então coloque em prática tudo o que você aprendeu hoje. A maneira de misturar e observar a farinha, o controle da temperatura do seu forno e o início da criação do fermento natural. No próximo episódio, a gente vai continuar a criação do fermento natural e começar a fazer o nosso pão. Me fala nos comentários o que você está achando desse episódio, o que você está achando de começar a aprender as coisas sem sentir que você está aprendendo, se você vai procurar o termômetro e a farinha de centeio, se você já tem balança na sua casa, se você está disposto a continuar. Não esquece de participar na comunidade do Facebook e também no nosso canal exclusivo do Telegram do evento. Eu vejo você no próximo episódio. Olá, meu nome é Tainá, eu tenho 26 anos e moro na Dinamarca. Eu conheci a Nanda por meio do Instagram, porque eu comecei a me interessar muito por pães de fermentação natural e eu não sabia nem por onde começar. E foi aí que eu comecei a acompanhar o trabalho dela e eu via que ela explicava de uma forma muito simples e muito honesta. E ela abriu a semana de panificação e eu pensei comigo, né? Eu falei, bom, eu vou testar, eu vou ver as aulas, né? Porque eu tinha visto muitas aulas nas quais os professores, eles usam farinhas profissionais, forno profissional, né? Falam que a gente tem que comprar um monte de coisa. E para mim isso não era o que eu buscava, porque eu não tenho, né? Aqui eu compro farinha no mercado, enfim. E foi aí que eu conheci o método dela de fazer não só pães de fermentação natural, mas como pães de fermentação com fermento biológico. E eu me apaixonei pela forma dela de ensinar, o cuidado que ela tem de explicar e fazer com que a gente consiga compreender muito mais do que ver além da receita, né? A Nanda, ela abriu os meus olhos, né? Minha cabeça fez... eu fico muito feliz de ter escolhido a Nanda. Se eu tivesse 300 escolhas, eu escolheria a Nanda 1000 vezes. Olá, meu nome é Daniele, eu sou dentista e moro em São Paulo. Há mais ou menos uns 2 anos eu comecei a me interessar pelo mundo da panificação. Tudo isso por causa de um pequeno problema de saúde que me obrigou a buscar uma alimentação mais saudável, livre de conservantes, de produtos industrializados e utilizando alimentos os mais naturais possíveis.
Para conseguir esses pães, eu cheguei a fazer alguns cursos presenciais aqui na cidade, e isso foi sempre bastante frustrante para mim, porque quando a gente faz esses cursos, no ambiente em que a gente está, tem um monte de equipamento industrial, tem forno de panificação, então os resultados são sempre muito bons. Mas quando a gente chega em casa e quer reproduzir esses mesmos pães, essas mesmas receitas, não é nada daquilo. Então a gente não consegue o mesmo resultado. É pão que não cresce direito, é miolo que fica sem crescimento, que fica maçudo, é casca que não ganha crocância, que fica branquela. E em função disso eu acabei engavetando a minha ideia de fazer o próprio pão. Até o dia em que, mexendo no Instagram, eu vi um post da Nanda falando da Semana do Pão em Casa. E ali ela diz que a gente vai fazer o nosso pão do zero, dentro da nossa realidade, com os recursos que a gente tem. Eu falei, quer saber? É de graça mesmo? Vamos lá, vamos fazer, vamos ver o que acontece. Gente, foi maravilhoso. Adorei, porque logo de cara eu já consegui um pão muito melhor do que todos aqueles pães dos cursos que eu tinha feito. E isso acabou me despertando muita curiosidade para ver o que mais a Nanda tinha para mostrar. E me inscrevi no Panifixe. Eu nunca tinha feito curso online, eu fiquei meio com o pé atrás. Mas falei, vamos lá, vamos ver o que acontece. Adorei. É muito bacana que a gente assiste o curso no nosso tempo, em casa, sem maiores atropelos. E a parte mais legal é que realmente a Nanda nos ensina a fazer o pão usando os recursos que a gente tem dentro da nossa realidade. Então não é um mero reproduzir receitas. Ela nos ensina a trabalhar com as variáveis para que elas se adaptem à nossa realidade. Depois disso, com o fogão que eu tenho em casa, sem firula, sem recursos adicionais, sem pedra de lastro, sem vapor, sem nada disso, eu tenho conseguido pães dignos de padaria. Então são pães maravilhosos que crescem, tem um miolo macio, saboroso. Olha, realmente eu estou muito feliz. Só tem um pequeno problema. Essa história de fazer pão vicia. Vicia tanto que, além de ser uma delícia fazer, os amigos começam a pedir. E hoje em dia, o que acontece? Além de ser dentista, eu estou virando padeira. Então, Nanda, Rodrigo, muito obrigada. Agradeço mesmo, porque finalmente eu estou conseguindo os resultados que eu queria. Muito obrigada.